Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Uma alegria nós podermos adentrar a casa de todos vocês daqui da Casa da Mãe Maria. Muito obrigada a todos vocês, méritos, que nos acompanham de todo o Brasil, através das plataformas digitais e também pela parabólica no canal 321. Uma alegria muito grande ter a presença de todos vocês acompanhando não só o programa Viver com Fé e Saúde, mas também toda a programação da TV Imaculada. Nosso muito obrigado sempre, gratidão. Para iniciar o nosso programa, vamos conhecer juntos então. O nosso convidado é o Luiz Alexandre Solano Rossi, ele que é teólogo, pós-doutor em História Antiga, já está nos aguardando ali para já nós iniciarmos essa entrevista, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o livro do profeta Ezequiel. Reúnam todos aí da família para a gente poder conhecer juntos com o professor Luiz. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos aqui de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Ezequiel. Vamos conhecer um pouco, né? E o nosso convidado está falando lá do Paraná. É o Luiz Alexandre Solano Rossi. Ele é teólogo e pós-doutor em História Antiga. Olha que maravilha! Pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, mas já esteve em outros programas aqui da TV Imaculada. Seja muito bem-vindo, professor Luiz, ao nosso programa. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo generoso convite. É uma alegria participar pela primeira vez do programa Viver com Fé e Saúde. Professor Luiz, o nosso programa é para todo o Brasil. Então, por favor, se apresente para quem está nos assistindo. Quem é o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, querido? Então, eu sou Luiz Alexandre Solano Rossi. Sou professor de Bíblia, né? Toda a minha formação praticamente nessa área, graduação, mestrado, eu fiz em Buenos Aires, depois fiz doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, fiz um pós-doutorado em História Antiga na Unicamp e depois fiz um outro pós-doutorado em Teologia nos Estados Unidos. Sou professor de Bíblia na PUC do Paraná e na Uninter, Centro Universitário Internacional, e sou leigo, né? Sou leigo, casado, tenho 2 filhos, né? Um casal, autor da Editora Paulus, tenho mais de 120 livros publicados no Brasil e no exterior, e minha área, né, de trabalho, de pesquisa, entre uma dessas áreas se encontra o profetismo do Antigo Testamento, né? E, recentemente, publiquei pela Editora Paulus um comentário ao livro de Ezequiel, lendo o livro de Ezequiel, que trata-se, né, de um belíssimo subsídio para o mês da Bíblia que nós começamos a vivenciar como igreja agora, né, no mês de setembro, que está logo aí. Que maravilha e que honra tê-lo conosco. Mais de 100 livros publicados em todo o Brasil. Eu que estou caminhando, eu estou no meu 4º livro, professor Luiz. Eu falo mais na área da oncologia e você acaba falando mais na área da Bíblia, que estudo maravilhoso o seu. Mas como tema do nosso programa, falaremos, né, sobre o livro do profeta Ezequiel. Conta pra gente, quem foi o profeta Ezequiel, querido? Cláudia, o Ezequiel é um desses personagens, né, da Bíblia emblemáticos, né, Aham. super especial, porque ele vive o momento da vocação dele, né, em que Deus o chama para ser profeta, é um momento de grande crise na história do povo de Deus. E imagine, né, uma pessoa ser chamada a ser porta-voz de Deus, né, ser a voz de Deus para o povo, um dos momentos mais dramáticos da história. É a grande responsabilidade. Com a vocação vem a responsabilidade também. Né? Sim. A crise do povo também era a crise dele que pertencia ao povo.
Ao meu ver, o Ezequiel é, é uma pessoa que, ao ser chamada por Deus a ser profeta, ele se dedica, né? Ele se entrega totalmente a Deus, 100% a Deus, absolutamente a Deus, para que se cumprisse o projeto de Deus, a vontade de Deus na vida dele. É um profeta que procura, a cada momento, viver o supremo propósito de Deus na vida dele. E a beleza de tudo isso é que, conforme ele vive o supremo propósito de Deus, a si mesmo, orientando o povo que vive a tragédia do exílio, ele também, a experiência dele, as falas dele, os textos dele, servem como um espelho, né? Para que a gente hoje, né, como igreja, como discípulos e missionários de Jesus, tenhamos condições de vivenciar também mais e melhor o projeto de Deus. Sem dúvida alguma. Agora conta pra gente, professor, durante o período em que o profeta Ezequiel exerceu seu ministério, qual que era o contexto histórico, qual que era o contexto cultural do povo de Israel? E, Cláudia, isso aí, olha, essa é uma das questões importantes, né? Aham, Porque uma das regras básicas, né, para a gente ler e interpretar corretamente a Bíblia é ler os textos bíblicos a partir dos contextos em que eles foram produzidos, né? E sim, o contexto de Ezequiel é um contexto que vai ali pelo ano 587 olha, antes de Cristo, né? olha, aham, Então, 587, né? Então, os nossos ouvintes, né, já podem traçar uma linha do tempo. Nós estamos em 2024 sim, e eu estou falando, né, de um texto bíblico que referencia o ano de 597 antes de Cristo, né? Um bocadinho longe. sim, Né? sim, E nesse ano, 597, o Império Babilônico, o mais forte império naquele momento, poderoso Império Babilônico, conquista a cidade de Jerusalém, a capital, né, do reino de Judá, e leva para o exílio uma parte razoável dos habitantes de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Né? Para o exílio. E entre os exilados se encontra o Ezequiel. Né? O entendi. Ezequiel. Ezequiel, né, diga-se de passagem, que antes da conquista da Babilônia era sacerdote no templo de Jerusalém. Olha, Né? E ele vai ser, e aí que está a beleza da ação de Deus, né? De como que Deus soberanamente age para que o projeto dele, né, se concretize. O Ezequiel é levado ao exílio com todos os outros, e é no exílio, Cláudia, no exílio que ele vai ser vocacionado por Deus para ser profeta. Né? olha, Então, ele é considerado o primeiro profeta no exílio. Então, qual é o contexto do Ezequiel? É o contexto da crise do exílio. sim, Que crise é essa? Que crise é essa? É uma crise porque quem vai para o exílio, né, perde a terra, né, perde a sua liderança, não tem mais a liderança política, não existe mais, né, a monarquia, o Estado não existe porque a região agora pertence, está submetida, subjugada ao Império da Babilônia. E eles também estão vivendo, Cláudia, talvez, né, essa é a crise pior, uma crise espiritual intensa, intensa, porque eles estão perguntando assim: o que é que nós estamos fazendo aqui, sim, exilados? sim, Né? sim. Por quê? Cadê Deus? Cadê Deus? Né? É a pergunta que tanto ontem quanto hoje a gente faz quando vivemos algum tipo de crise, né? É, é. Onde está Deus? Onde está Deus?
Porque eles faziam essa. E aí então vem a crise espiritual, né? Aham. A crise da identidade espiritual. Por quê? Eles começavam a questionar a própria catequese que eles haviam tido Com antes do certeza. exílio, Com certeza. né? Que para eles, né, até aquele momento, ou antes, né, antes de serem conquistados e levados para o exílio, a teologia deles, a catequese deles dizia assim: ó, Deus está na cidade de Jerusalém. Deus está no templo de Jerusalém. Deus está no Santo dos Santos. Então, nada. Jerusalém é inatingível, indestrutível. Aham. Né? É impossível subjugar, conquistar. Por quê? Porque Deus mora ali. Sim. Né? Aham. Mas daí, né? Só que eles não combinaram essa catequese com o imperador Nabucodonosor, né? E com certeza, na Né? verdade, essa questão do exílio acabou influenciando essas mensagens de Ezequiel, não, professor? Não, perfeito, perfeito. É justamente isso que vai acontecer, né? Então, eles ficam perguntando, por que aconteceu? Né? Aham. E a teologia deles diz assim, o templo caiu, né? Foi derrubado, então Deus ficou soterrado embaixo das pedras, vencido. Olha, Deus, olha. Deus, Deus está morto. E nós estamos sozinhos aqui no exílio da Babilônia, então, na cabeça deles, o Deus da Babilônia é mais forte que o Deus de Israel. Olha. Né? Essa é como eles pensavam, era o Aham. imaginário deles Sim. naquela época. O Ezequiel, então, Cláudia e queridos e queridas ouvintes, o Ezequiel tem essa bomba na mão. Né? Deus o chama, né? Para ser voz dele nesse ambiente de uma crise tsunâmica. Sim. Né? Onde está Deus? Diante dessa crise, e aí sim, né, vem aquilo que você bem anotava. O Ezequiel, capítulos 1 e 2, ele tem visões, né? E nessas visões, ele vê a glória de Deus saindo das ruínas do Templo de Jerusalém Sim. e voando, né? Olha. Assim, e voando até até, até os exilados, às margens dos rios da Babilônia. Então, aqui está, a meu ver, uma das grandes, das mais belas intuições, produções teológicas de espiritualidade do profeta Ezequiel, porque ele viu o que ninguém conseguia enxergar, que Deus não pode ficar preso entre quatro paredes, que Deus não pode, a gente não pode colocar uma camisa de força em Deus, nem uma camisa de força teológica. Deus não cabe Sim. numa doutrina, numa corrente teológica. Deus não cabe entre quatro paredes. Deus é soberano, Deus é o criador de tudo, de todas as coisas, e Deus é livre. Então, a imagem da glória de Deus, capítulos 1 e 2 de Ezequiel, saindo das ruínas do templo e voando, né? A imagem, a visão dele é muito simbólica, né? Voando até lá, até a Babilônia, mostra teologicamente um Deus que é marcado pela mobilidade, não um Deus Exato. preso, né? Não um Deus Exatamente. preso. É E bacana isso, porque daí o Ezequiel, teologicamente, ele está dizendo para os exilados que estão vivendo aquela crise tsunâmica. Ele está dizendo assim, gente, Deus está junto com a gente. Deus não nos abandona. é isso que eu Onde ia, está Deus? Né? é isso que eu ia te dizer, porque consequentemente a partir dessa visão, ele creu que na verdade não estava só, que Deus ali estava, não é? Exatamente, né? E aí tem essa é uma das questões mais essenciais que eu vejo, entre Sim. tantas outras, logicamente, Aham. que se percebe em Ezequiel, porque isso está logo no início do livro. Né? É como se, na teologia do profeta Ezequiel, ele quisesse recuperar essa informação vital para ele dar continuidade ao livro. Né? Onde está Deus em meio à crise?
Deus se encontra junto com a gente. Deus não está preso, Deus não está amordaçado, Deus não está preso, né, em correntes, não está debaixo dos escombros do templo que fora destruído, né? Deus se faz presente onde o povo dele se encontra. Forte e relevante essas visões que ele teve, sobretudo para que ele pudesse deixar essa mensagem de esperança, inclusive, não, professor Luiz? Porque à medida que ele desenvolve isso, que ele tem essas visões e ele traz essa questão de que Deus não está morto embaixo das ruínas, ele está vivo e no meio de todos, né? Isso faz com que eles acabam tendo um fortalecimento, sobretudo da esperança, não? Ah, sem dúvida. Cláudia, inclusive, né, o subtítulo que eu dou ao meu livro, né, Olha aí. é Lendo o Profeta Ezequiel, Esperança e Imaginação Profética. Olha aí, eu nem sabia do tema do seu livro. Não sabia. É o subtítulo. Né? Exatamente. Esperança, por quê? Não tem profecia sem esperança. Né? Não tem como viver sem gerar esperança, tanto no passado quanto hoje. Sem Né? dúvida alguma. E por isso o profeta, na fala dele, nos textos dele, né, aqui e acolá, nós vamos sentindo esse aroma da esperança. É uma esperança muito próxima, né, para fazer um parênteses e inserir um outro texto, do autor que escreveu o livro das Lamentações. Diante dessa tragédia, né, que eu contei para vocês rapidamente, da cidade de Jerusalém destruída, né, e de corpos mortos, né, espalhados, enfim, uma carnificina que ocorreu. Né? O autor de Lamentações, no capítulo 3, verso 12, se não me falha a memória, né, ele olha para toda aquela situação, né, que deixaria qualquer um com o coração pesado, né, amargurado, desgostoso com a vida. Né? Ele olha que coisa interessante, ele olha para todo aquele cenário marcado pela tragédia e ele escreve assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ó, esperança. Exato. Agora, Cláudia, eu pergunto para você, pergunto para todos aqueles centenas de irmãos e irmãs que nos escutam, que pessoa pode olhar para a tragédia que está diante dos olhos dela e pensar em esperança? É só uma pessoa que tem a vida alicerçada no coração de Deus. Exatamente. Isso faz o autor de Lamentações, isso faz o Ezequiel, e isso devemos fazer nós hoje, se queremos permanecer firmes em meio às tempestades da vida. Exatamente, exatamente. E aí me vem assim o pensamento daquilo que a gente fala também sobre fé madura, né? Mas aguarda aí que nós já voltamos a conversar. Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já. Aqui de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria, recebendo lá direto do Paraná o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, ele que é teólogo e pós-doutor em História Antiga. O professor já trouxe assim vários ensinamentos para a gente no bloco anterior. E o tema da semana, gente, conhecendo o livro do profeta Ezequiel. Professor, agora conta pra gente sobre esses símbolos utilizados por Ezequiel e como que esses símbolos eles podem ser interpretados, professor? Cláudio, sim, excelente questão, né? O Ezequiel, sim, há muitos símbolos, né, que ele faz, ou que ele utiliza, e muito possivelmente, né, essa é a tese mais comum hoje em dia, que os símbolos utilizados por ele eram símbolos próprios
do Antigo Oriente Próximo, né? Assim, símbolos que eram comuns àquela época, Aham. em toda a região onde se encontrava, não só a Babilônia, mas também Canaã, né? Ok. Onde se encontrava o povo de Deus. Esses símbolos, né, hoje para nós, parecem ser alguma coisa de estranhos, né? Justamente ali, nos capítulos 1 e 2, quando ele tem as visões, ele utiliza de vários símbolos, né, que são imagens, né, imagens que eu dizia, da glória de Deus voando. Só que para essa glória de Deus sair de um lugar para outro, ele vai montar, né, do ponto de vista textual, ele vai utilizar de uma série de imagens, né, de rodas, de carros, né, voando. Esses símbolos nada mais, nada menos, né, representam apenas e tão somente uma imagem plástica, uma imagem simbólica, uma imagem visionária de alguma coisa que se encontra em pleno movimento. Ok. Né? Eu lembro que, quando era adolescente, né, um Aham. pouquinho, nossa, faz bastante tempo isso. Eu li, né? Eu era assim um voraz leitor, ainda sou, né? Aham. Tanto é que acabei sendo professor. É. É, Aí eu li um livro, né? Meio malucado, Ah, chamado Eram os Deuses Astronautas. Aí o autor queria provar, né, que na Bíblia havia representações de seres extraterrestres, seres espaciais, né, que conviveram com os autores, com os personagens bíblicos. E ele utilizava esse texto aí do Ezequiel ah. para dizer, então, que essas imagens, né, de uma coisa voando para outro lado, né, Aham. eram seres, eram naves espaciais, né? Eram OVNIs, né? Logicamente que esse autor, né, já antigo, mas o livro fez bastante sucesso, não sabia, né, não sabia ler e compreender o texto bíblico, né? Sim. Mas o mais importante disso tudo, Cláudio, é que é a função do símbolo, né? O conceito de símbolo é o conceito de alguma coisa que é utilizada para fazer com que nós direcionemos o nosso olhar para outra coisa, Ok. né? O símbolo não tem um valor em si. O valor do símbolo é o valor que ele faz com que a gente olhe. Por exemplo, né? Um símbolo que é comum a nós cristãos, o símbolo da cruz. Isso. Né? Quer Aham. dizer, a cruz, por si só, ela é algo comum. Né? Mas, a partir do momento que você é cristão, quando você olha para a cruz, o símbolo da cruz conduz a uma verdade, né? A uma espiritualidade. Quem olha para a cruz, quem contempla a cruz, leva, né, o contemplador a uma outra percepção. Sim. Né? É muito parecido com aquilo que aconteceu com o São Francisco de Assis, né? Quando ele olha, né, ele contempla o Cristo crucificado, ele diz que é aquele momento, né, um dos momentos em que ele vive uma profunda conversão. Então, símbolo, tanto em Ezequiel, quanto os símbolos que acontecem em outros textos bíblicos, como também em Daniel, lá em Apocalipse, são símbolos para nos levar, né, a perceber outras coisas essenciais para a vida. No caso de Ezequiel, ele quer, capítulos 1 e 2, fazer com que a gente perceba que a glória de Deus é uma glória que acompanha o povo onde quer que ele esteja. Ok, perfeito. E assim, professor, como que este livro de Ezequiel aborda
A relação entre o pecado e o julgamento, a promessa de restauração, professor. Então, o livro de Ezequiel traz inúmeros textos, né, onde ele de fato, né, mostra essa questão do julgamento, e é possível dizer que ele mostra a questão do julgamento numa dupla face, né? Desde o momento em que as pessoas fogem ou se afastam, né, do compromisso com Deus, né, e começam, então, a assumir projetos pessoais ou projetos vinculados a outras divindades. E a outra face é quando o profeta faz, né, em nome de Deus, julgamento da aristocracia do povo de Deus que não cuida dos vulneráveis do povo de Deus, ou não pratica a justiça e o direito. Então, é como se fosse duas faces de uma mesma moeda, né? Ou é como se o profeta Ezequiel seguisse, né, provavelmente, a mesma linha teológica do profeta Amós, que viveu bem antes, 200 anos antes, né? Que seria assim, precisamos aprender a viver a partir da piedade, da prática da piedade e da prática da justiça social. Essas duas coisas são importantes para a construção do povo de Deus, né? Ser profundamente piedosos, né? Se construir uma espiritualidade comprometida, né, com Deus, com o projeto de Deus, mas também ser profundamente comprometidos com a vida uns dos outros, né? Piedade e justiça social. Sem dúvida. Professor, enquanto psicóloga, não há como eu não observar nos meus convidados a comunicação não verbal, a expressão corporal, e é incrível, e você cabe nisso também, a paixão pelo tema. A paixão pelo fazer, né? Porque é nítido, assim, o seu rosto transforma falando, né? De um tema que para ti é tão apaixonante assim. Então, sendo assim, conta para mim, como é que foi essa sua inspiração, né, para dedicar um livro para ajudar as pessoas a entender o livro de Ezequiel, professor? Ai, Cláudia, obrigado. Assim, de fato, eu trabalho com Bíblia, né? Já pelo menos duas décadas e meia. Olha. Né? Sim, a palavra de Deus, né, é apaixonante, né? Ela renova a cada dia, ela se renova a cada dia e nos renova a cada dia, né? Deus se faz novo através da palavra dele, né? E esse livro foi escrito, né, é um comentário à totalidade dos 48 capítulos do livro de Ezequiel, foi escrito por conta desse ano, né, a CNBB ter escolhido o livro do profeta Ezequiel como o livro do mês da Bíblia, que se inicia agora em setembro. Né? E uma das minhas pesquisas, né, dos meus interesses como professor, como pesquisador de Bíblia, se relaciona com os profetas de Israel. Né? Então, eu tenho vários livros publicados sobre os demais profetas. E aí, então, a editora me convidou para que eu fizesse esse comentário. Sim. Né? E é um comentário, né, um comentário que trata, né, assim, das últimas questões ou das últimas abordagens que se faz a respeito do profeta em termos acadêmicos, mas numa linguagem não acadêmica, numa linguagem pastoral, né? Eu sou leigo, como eu já me apresentei no início, e uma das minhas dos meus pressupostos, né, mais importantes é de que eu sou um pesquisador, eu sou um acadêmico, mas eu tenho que escrever para que o povo de Deus compreenda, entenda pastoralmente o significado da palavra de Deus. Exato. Então é um comentário que eu escrevi. Demorei, né, um tempinho para escrever, mas que me trouxe assim uma alegria
muito grande, né? Porque ele abre o texto, né? Ele abre o texto, é como se o texto florescesse. Né? Aham. É como se, a partir da leitura, né, o texto fosse se abrindo. Né? De um botão, ele vai se transformando numa belíssima rosa, numa belíssima flor. Que maravilha, professor. E conta pra gente também o que mais te chamou a atenção quando você foi pesquisar a história do livro de Ezequiel. Cláudia, tem algumas questões que me chamaram a atenção e Ah, que até hoje, né, quando assim, eu vou, né, sou convidado a dar alguma entrevista, ou palestras, ou cursos, né, aham. que eu gosto de ressaltar. Né? Uma delas é essa experiência, né, que eu acho bela, né, essa experiência sensorial que o profeta tem na relação dele com Deus. No capítulo 1, verso 3, na última frase do verso 3, capítulo 1, está escrito assim, que Deus, né, colocou a mão sobre Ezequiel. Né? Claro, é uma linguagem antropomórfica, né? Porque Aham. Deus não tem mão, né? É. Né? Mas na experiência, né? Eu acho legal isso, muito bacana. Na experiência de Ezequiel, da vocação dele, do contato dele com Deus, da intimidade que ele cria com Deus, né? É tão próxima, é tão bacana, né? É tão positiva, é tão salutar, né? É tão sã, que ele se sente tocado. Né? Eu acho bacana, outro dia eu estava conversando com alguns amigos, falava assim, nós brasileiros somos chegados no toque, a gente não consegue conversar um com o outro, né, sem tocar. É. Né? A gente se aproxima, a gente quer abraçar os amigos, É. quem quer beijar o rosto, né? Aham. Quer ficar de mão dada. Né? Diferente de europeus e americanos. Né? Aí eu falei assim, olha, Deus deve ser brasileiro, né? Porque ele toca, né? Ele conversa. Né? Aham. Então, Aham. assim, é um texto, né, que chama atenção por conta disso. Deus fala, Deus visita, Deus toca, né? Deus interage. Então, não é um Deus, em Ezequiel, Deus não se apresenta como uma entidade gelada, um iceberg. É. Né? Não, é um Deus da companhia. E aí, outra questão que chama atenção por conta disso, eu acho que consequência disso é que eu chamo no livro de teologia da presença de Deus. Né? Quer Olha. dizer, Deus está presente, presentificado. Né? Deus não visita o seu povo de maneira virtual, É. né? Mas ele se encarna. E aí eu penso, né, que teologicamente o Novo Testamento é a comprovação disso, né? Porque João, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e se torna Emmanuel, né? Deus conosco. Quer dizer, assim, a gente não pode conceber, né, em Ezequiel, nem no Novo Testamento, Deus e Jesus Cristo como se fosse entidades abstratas. Sem Né? dúvida Mas, alguma. mas alguém que toca, que fala, que conversa, é um Deus marcado pela pessoalidade. Acho que isso é bacana, pela Olha só. pessoalidade. E sem sombra de dúvidas a questão de aproximar também, né? Sem dúvida. Tempo de televisão encerrou. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo da importância de nós sabermos a Sagrada Escritura, em especial o livro de Ezequiel, professor Luiz Alexandre. Cláudia, olha, eu vou mostrar aqui de novo a capinha do livro. Por favor. Né? E, gente, dizer, olha, ler a palavra de Deus é como diariamente, né? É como se nós nos alimentássemos do mais puro maná. Né? Só que é o maná que não se estraga como aquele que se estragava lá no Êxodo. Aham. Né? É como se a gente se alimentasse, né, da palavra de Deus. Quer dizer, Jesus é a palavra de Deus. Né? E nós não podemos conhecer o projeto de Deus, o projeto de Jesus, sem ler a palavra, sem ler a palavra de Deus. Por isso,
meu estímulo a vocês, né? A minha motivação para cada um e cada uma que nos ouve é que façam da palavra de Deus um companheiro, uma companheira de vocês na caminhada. Não existe cristão sem Bíblia. Não existe católico sem Bíblia. E, logicamente, setembro, mês da Bíblia, mês do Ezequiel, e vocês estão convidados a ler o Ezequiel e a ler o comentário que eu escrevi pela editora Paulus. Luiz Alexandre Solano Rossi, teólogo e pós-doutor em História Antiga, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui ao Viver com Fé e Saúde, viu, querido? Eu que agradeço, Cláudia, e obrigado pela gentileza, pelo convite, e sempre que precisarem, estarei aqui à disposição de vocês, e que Deus abençoe não só o programa, né, o programa Viver com Fé e Saúde, mas abençoe toda a TV Imaculada. Amém. Nessa missão maravilhosa que vocês têm. Amém, gratidão, Deus abençoe todos vocês também, sua família, seus projetos e sonhos, e estamos aqui com as portas abertas para que possa trazer outros temas também. Um abraço, viu? Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde, quase chegando ao final. Agradecendo, né, gente, mais uma vez o professor Luiz Alexandre. Muito obrigada, professor, extremamente didático, uma conversa assim muito boa, muito gostosa. E passou tão rápido, não, professor? Aqui nós estamos abertos para outro tema, sempre que você achar importante estar conosco, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí do Paraná. Pessoal, ainda tem o quadro Viver com Saúde. A nossa convidada aqui para o mês de setembro é a Laísa Pinho, ela que é doula e educadora perinatal. Vamos acompanhar agora qual é a dica para a gestante que ela tem para nos dar? É com você, Laísa. Olá, Claudinha. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês durante esse mês e de também poder falar um pouquinho mais sobre a minha profissão, que é doula e educadora perinatal. Eu atuo aqui na cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul mesmo, fica a pouquinhos quilômetros aí da nossa capital, Campo Grande, e existe aí como sede a Associação ADOMES, né, que é a Associação de Doulas do Estado, e elas possuem o perfil no Instagram delas. Então, cada mulher que tiver interesse em ir atrás e saber um pouquinho mais sobre essa parte da doula, ela pode estar entrando no perfil, que lá tem todas as cidades, né, que possuem essas profissionais para atendê-las. Em Campo Grande é onde está o nosso maior número, né, mas algumas cidades do interior, da mesma forma como a minha cidade aqui de Maracaju, tem essa profissional para poder ajudar essas mulheres. E hoje, né, a nossa dica, na verdade, a nossa conversa vai ser um pouquinho mais sobre isso, porque ser doula, né, trabalhar nessa área, a gente ainda encontra muitas pessoas que não conhecem muito sobre. Às vezes eu saio na rua e falo, mas o que você faz? Qual que é a sua profissão? E eu falo que eu sou doula, eles falam, o quê? Né? Às vezes não conseguem nem entender e falar a palavra, né, pode repetir, por favor? Porque realmente a doula, ela já existe há algum tempo, né? Mas é de poucos anos pra cá que essa profissão tá sendo mais, né, conhecida, tá entrando mais na área. Só que assim, existem doulas que trabalham mais de 20 anos, né? Só que hoje que estamos começando a ter mais espaço, né, na área da saúde, com o pessoal, com a equipe médica ali dentro do hospital, dando suporte para essas mulheres. Porque o que é a doula? É realmente todo aquele suporte emocional e físico para aquela mulher. Então, toda aquela mulher que sonha em ter um parto mais respeitoso, em ter um parto mais seguro, um parto mais confiante, a doula é a profissional que vai estar ali ajudando ela conquistar esse sonho dela. Não somente dela, mas também como do seu acompanhante, né? Porque às vezes a gente encontra acompanhantes despreparados que não sabem como ajudar aquela mulher num parto normal, passando ali pelo aquele trabalho de parto, pela dor. E o acompanhante, ao invés, na verdade, de ajudar, só atrapalha. Então, assim, a doula, ela vem de encontro em poder
ser esse suporte, né, tanto para a mulher quanto para o seu acompanhante, desde o período da sua gestação, já preparando, informando, orientando, para que ela chegue no seu parto e ela esteja segura e confiante daquilo. E consciente também de tudo aquilo que pode vir a acontecer, né, da equipe médica vir conversar com ela e ela saber verdadeiramente se aquilo que está sendo passado para ela é verdade ou não, né? Então a doula ela vem para ajudar também a mulher se livrar, né, se esquivar de muitas violências obstétricas, de intervenções médicas não necessárias. Porque muitas mulheres às vezes sonham com parto normal, chega na hora e esse sonho se acaba, né? Ou sofre muito com a violência. Então, assim, a doula ela tá ali para ser esse suporte de ajuda a essa mulher. Então, Claudinho, o que eu tenho hoje, né, é realmente trazer um pouco sobre o que é o nosso trabalho. Então, volto com você. Ai, que orgulho, tia querida! Muito obrigada, Laísa Pinho, pela sua dica. Um beijo, meu amor, gratidão por estar aqui no programa Viver com Fé e Saúde com a tia, viu? Um beijo para vocês todos aí. O programa Viver com Fé e Saúde está quase chegando ao final, ai, 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 mas você que chegou agora, somente agora, você pode nos acompanhar nas reprises no decorrer da semana ou também pelo nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se, curte, comente, compartilhe, sendo assim você faz com que a gente cresça o nosso canal. E essa ajuda, gente, é fundamental, sobretudo para que a gente possa divulgar cada vez mais a evangelização. E você quer dar dicas aqui para o nosso programa? Você vai ligar no 67 99347 0532, que é o nosso WhatsApp, disponível aqui para que você possa dar a sua sugestão de pauta também, contribuindo muito com todos nós. Programa Viver com Fé e Saúde chegando ao final e eu quero agradecer a Armilady Modas, que é sempre quem nos veste, e a madrinha da evangelização. Pessoal, hoje aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá um pouquinho frio, eu coloquei só um casaquinho por cima, mas olha aqui, gente, a Armilady Modas faz toda a diferença. As peças são estampas exclusivas e feitas, gente, para a silhueta de cada mulher, extremamente confortável. Armilady Modas, você vai visitar no site www.armilady.com.br. Eles estão também no Instagram, @ArmiladyModas, e ainda tem o contato, as entregas pessoal para todo esse nosso Brasil maravilhoso, através do 67 999760465. Armilady Modas, a madrinha da evangelização. Agradecendo a Mãezinha do Céu, chegamos ao final de mais um Viver com Fé e Saúde. Deus abençoe a todos vocês nessa semana, que seja abençoada, produtiva, cheia da graça de Deus. Te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!